para nos aprofundarmos, para mergulharmos nessa luta, eu vou chamar um especialista, né, que é mais especialista do que nós, porque esteve lá dentro múltiplas vezes e vai nos explicar, ele que na análise prévia deu favoritismo para o Jean, e acho que é natural, o que deu errado para o Jean, o que deu certo para o senhor Diego Lopes. Quem vai nos dar essa resposta, deixa eu botar na tela, é o nosso querido... Cadê o layout? Esse layout? Gabriel Reis, o Showtime. Ele que tem as respostas para a gente. Muito boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, chat. Cara, como você disse, aconteceu muita coisa nessa luta e muita coisa que eu não previ, né? O Diego veio muito diferente para essa luta e o Jean veio da forma que ele luta, mas o que eu posso dizer é que o Jean errou bastante, cara. Dessa luta a gente pode tirar muita frase clichê, que no alto nível... Tem muita frase que fala que no alto nível não pode errar, no alto nível perde quem erra menos, e eu acrescento aqui que no alto nível você tem que ter a cabeça no lugar para quando o plano não dá certo. E eu acho que essas 3 coisas que você não pode errar, você tem que aproveitar o erro do seu adversário e você tem que estar com a cabeça no lugar quando o plano não dá certo. Eu acho que essas 3 coisas foram o que ditou o resultado da luta. E vamos ver com os vídeos que eu vou estar analisando aqui cada coisa que aconteceu. Vamos ver o primeiro vídeo? Então, antes de passarmos para o vídeo, vamos dar mais uma passada aqui no chat, ó, que está ativo hoje, está com tudo. O Wesley falando que o Borrachinha está fazendo bullying pesado com o Jean. Não é para menos, né? O Jean é um cara que, assim, ó, tem até um comentário aqui, ó, do Jorgeão. Galera criticando a boca grande do Jean, mas promoveu muito bem a luta. Sem dúvidas, faz parte da parada, mas tem que estar sujeito, né? Quem fala tem que ouvir, quem fala o que quer, ouve o que não quer, agora é a hora de ouvir, absorver e etc. O Diabo de Village fala, desabafa aqui, ó, fala sério, em todas as derrotas sofridas pela Fighting Nerds, eu tive a impressão de que os oponentes eram totalmente vencíveis e nem sequer eram para oferecer perigo. Tenho a impressão que esses caras têm tanta confiança, mas tanta confiança que acabam sendo derrotados. Vamos nos aprofundar daqui a pouco nesse debate. O que está de errado ali na Fighting Nerds, o que tem para corrigir, se é o excesso de confiança ou se é uma parte mais técnica realmente que está fazendo a diferença. Mas vamos para análise. Eu vou botar aqui na tela o primeiro vídeo que o Gabriel fez. Aí você vai pausando? Pode falar. Aí tu vai pausando. Tá, assim, beleza. Soltando, vai pausando. Aqui. Eu vou já trazer o primeiro erro do Jean, que não dá pra gente ter uma noção se foi um erro de fato, mas dá pra gente imaginar, que é quando ele dá aquele primeiro chute rodado. Para você acertar um chute rodado, você tá mirando o meio do adversário. Então, a posição dos pés, você tem que passar do pé do teu adversário. O pé do teu adversário está aqui, tu tá pisando aqui normal, igual ele tá lá. Para você dar o chute rodado, o seu pé tem que passar do pé do adversário. Que é assim, o chute vai acertar no meio. Se você não passar, o chute sai muito lateralizado ali, ó, como eu tô ensinando. E quando o chute vai, ó, ele não tava... O pé dele não tinha passado do pé do adversário. E quando ele dá o chute sai muito na lateral. E esse foi o primeiro erro que o Diego soube capitalizar e botou para baixo. Então o Diego estava muito atento e nesse erro já botou para baixo. E no momento seguinte... Essa talvez tenha sido a parte mais crucial da luta, né? O ponto de virada definitivo ali. Isso. No primeiro round. Eu acho que... E foi nesse momento que o Jean já começou a perder a cabeça, foi o ponto de virada. Foi ali que o Jean já... A confiança talvez já meio que baixou, ele já saiu do plano, ó. O pé não estava passado. Ó, guarda essa informação que vai ser muito importante para o final. O pé tem que estar passando.
o pé tem que estar passando no pé do adversário. E quando você dá o chute rodado, se não estiver passando, você provavelmente vai errar o chute. E agora no chão, o porquê do Diego não ter conseguido sair da montada. Porque você vê, o Jean não conseguiu sair, né? O joelho do Jean tava lá na axila do adversário. O joelho do Diego, no caso. Lá na axila. Não tava lá embaixo. E por causa disso, o quadril dele fica muito distante do quadril do Jean. Que quando o Jean vai dar essa barrigada, ele não sofre efeito nenhum. Tu vai soltar o vídeo, ó, a distância dos quadris. E agora ele dá a barrigada, a força que ele faz é toda na mão. Então ali na supinada ele não tem muita força para levantar sem usar o quadril, só na mão, sabe? Então essa montada alta lá no peito, com o joelho lá na axila, dificultou muito a saída do Jean Silva. E aí foi como ele... Eu volto um pouquinho, querido, para mostrar depois um outro detalhe. Quando ele balança... Volta mais. Isso aí, tá bom. E o Diego Lopes ainda coloca a mão lá na frente, ó. Que quando ele balança, coloca a mão lá na frente, que dá mais um apoio para ele. E isso dificulta ainda mais a saída. É só esse detalhe mesmo. Aí mais para frente agora é como o Jean saiu. O Jean, percebendo que só na barrigada, na supinada, ele não ia conseguir, ele vai para a posição de sacrifício, ó. A mão dele, ele enfia a mão por baixo das pernas do Jean, do Diego, eu tô errando o nome dos dois pra caramba, ó. Ele enfia a mão por baixo da perna, meio que se dando um triângulo. Aí ele consegue escorregar ele meio por baixo. Ó, ele enfia a mão ali por baixo e consegue escorregar. Ele meio que se dá o triângulo, aí quando ele levanta, ele já levanta já com tudo, ó. Enfia a mão por baixo. É uma posição de sacrifício. É muito arriscado tu fazer, ainda mais com um cara que tem um jiu-jitsu igual o do Diego Lopes. É isso. E por isso que foi tão difícil ele sair da montada. Aí, a partir daí, a gente já começa a ver o Diego, pode pausar, o Jean Silva perdendo a cabeça. Ele já começa a soltar os golpes sem preparo nenhum. Tipo esse direto, ele não tem finta nenhuma, ele só abaixa a cabeça e joga direto. Aí eu separei. Não vai dar pra gente ver por causa que a qualidade tá muito ruim. Mas o Pablo lá atrás tá só gritando pra ele, calma, calma, calma. Que ali o Pablo já percebeu que ele já perdeu a cabeça. Tá jogando os golpes sem preparo nenhum. E quando acaba o round, isso fica muito evidente. Ele vai cumprimentar, o Diego não liga pra ele e ele sai, ó, querendo mostrar que tá no controle. Ele sai fazendo isso, esse show. Ah, tô aqui, eu tô tranquilo. Sangue, pra mim é normal. Tá lambendo sangue. Pra ele tá tentando tomar a narrativa de volta pra ele. A gente percebe que ele não tá em controle de nada ali, mas ele tá querendo mostrar. Tá aqui, tô aqui, eu tô tranquilo, não sei o quê. E no intervalo mesmo, o Pablo ficar só pede calma pra ele. Cara, calma. Tu pode até perder esse round, são 5. Pô, ficar tranquilo, não sei o quê. E é isso. E no segundo round, o Jean volta bem melhor, mesmo tendo perdido ali a cabeça no primeiro round. No segundo, ele volta melhor. E eu separei aqui um pouco do como ele acertou os melhores golpes no Diego Lopes. Ele começou a fintar esse golpe no corpo, ó. Ele fintava o golpe no corpo, aí o Diego, para se defender, dava leve inclinada. Conseguiram perceber? Aí ficava na posição perfeita pro direto vir, ó. Ele finta, aí fica na posição perfeita pro direto. Mais na frente vai fazer de novo, ó. Pode soltar agora, cara. Ó, aí ele já solta o direto já sem soltar o golpe. Agora, ó, ele joga o golpe embaixo, aí na sequência ele vai fintar, fintou, ó, o Diego inclinou. Aí agora ele vai
vai jogar o direto, ó. Pum! Aí ele começou a virar a luta aí. Mas só que ele ganha tanta confiança nesse direto que ele começa a bater ele sem um preparo. Começa a bater só o direto de novo. Ó. Onde vai para a mão dele? Esse golpe até acertou. Mas aonde vai para a mão dele? Ele jogou o golpe sem preparo nenhum. Só o direto. Aí, 10 segundos depois, ele dá o mesmo golpe. Sem preparo nenhum. Aí dá o tempo do Diego Lopes esquivar. Ó. Deu direto sem um preparo nenhum e deixou cair. Ele tava ali batendo no ódio mesmo para derrubar. Aí ele errou e cedeu a queda. Aí depois que quando ele vai pro chão, tem um birimbolo, aí eles voltam para aquela luta que a gente já esperava, que é a luta, pausa aí, que é a luta que o Diego Lopes, que eu previ antes, que seria a luta perfeita pro Diego Lopes, com os dois batendo de frente. O Jean Silva, ele sai do chão querendo se provar, sei lá, querendo sair na porrada, esquece a parte tática e começa só a ir para cima. Aí ele vai para cima, aí um detalhe de genialidade do Diego Lopes, que nesse momento ele foi de fato um gênio, e tira a cotovelada. Aí aquele detalhe lá do início, que eu falei do pé, que tu tem que pisar por fora, o Diego Lopes faz. Pisou por fora e girou. Aí o golpe pegou em cheio. Brabo demais, Gabriel. Porra, tá maluco. Uma aula. Aconteceu muita coisa nessa luta, cara. Pô, mas essas observações... Desculpa aí, Fernando. Essas observações que o Gabriel fez, velho, desse direto na raiva seguidamente, sem calcular, e o Diego conseguir capitalizar em cima disso pra grudar, são coisas que, olhando assim, velho, na hora você não percebe absolutamente nada disso, né, cara? Muito louco Isso, esse jogo. Ele tava... A barriga é maluquíssimo.